Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através das redes EDSAT, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Hoje nós vamos debater a gestão além dos processos. E para isso nós convidamos o engenheiro civil Steffen Munzner, ele que é alemão, é formado em engenharia civil, tem MBA na Inglaterra, com foco em liderança e sustentabilidade. Ele também é coach, estudou no Canadá e ele é consultor de gestão de mudanças. Professor Steffen, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu tive oportunidade de assistir uma palestra do senhor sobre o período em que o senhor viveu em Zâmbia, na África, e aquilo despertou a minha atenção e acredito que de todos os presentes. Daí, conversando com o senhor disse que o senhor tem atuado na gestão que vai além dos processos. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que ocorre essa gestão além dos processos. Aqui, entre o nosso público, nós temos os alunos de gestão pública, que é o foco principal desse programa, mas ele também atinge outros públicos. E esta gestão além dos processos, ela se aplica só à iniciativa privada ou também se aplica ao setor público? Bom, primeiro quero dizer que é um grande prazer estar aqui hoje contigo. E o que eu percebi os últimos anos foi que, primeiro, eu estava trabalhando por algum tempo na Alemanha, depois na Zâmbia, na África. E eu sou formado em engenharia civil, mas eu percebi com o tempo que as coisas, os processos não estão funcionando. Mesmo que tem um resultado com o tempo, mas as pessoas não ficam tão felizes e sempre tem probleminhas pequenas. E em um momento, esses problemas ficam grandes. E lá eu estava me aprofundando em processos de gestão de mudança completa, do sistema completo. E aqui eu aprendi que tem várias formas de lidar com mudança, de lidar com processos. E por isso estou falando além dos processos, porque em geral nós estamos focando muito em processos para criar maior eficiência, para maior eficácia. Isso é bom, isso é necessário, mas não é suficiente. Certo. E nesse momento, vamos olhar para o sistema completo, em vários aspectos do sistema. Como está o comportamento das pessoas, por que as pessoas fazem o que eles fazem. Várias pessoas não sabem por que eles seguem os processos e por que eles vêm todos os dias para a empresa. Ou como funcionário público, mesma coisa. Então, nesse momento, nós tentamos reconectar as pessoas com a intenção da empresa, com a intenção da organização e com a intenção ou com o propósito da pessoa. E para criar sistemas e organizações melhores. Professor Steffen Munzner, aqui no Brasil, nós adotamos na década de 30 um modelo que veio lá da Alemanha, do exército lá da Bavária, que é o modelo burocrático no serviço público. Hoje nós já avançamos nesse modelo, mas ainda está muito impregnado esse sistema que veio e que foi muito bem descrito por Max Weber, que é esse modelo burocrático.
Nós sabemos que as empresas, de um modo geral, elas têm mais liberdade de ação, mas também os seus processos internos de como a pessoa faz determinada tarefa, ela segue uma certa lógica. O que é isso que o senhor falou, além dos processos? Fazer com que a pessoa entenda que ele não está construindo apenas uma parede, mas sim ele faz parte de um evento muito maior, que é a construção de uma catedral. Ou seja, a pessoa ter noção de que ela, embora seja uma engrenagem, essa engrenagem faz funcionar toda a máquina. Eu gostaria que o senhor analisasse sobre esse aspecto. O que o senhor descreveu é certo e também fez sentido e ainda faz sentido, porque ainda dá estruturas para as empresas e para as pessoas. Mas essas estruturas hierárquicas que foram criadas os últimos 200, 300 anos, eu acredito, ainda mais, eles foram necessários porque as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores não foram tão bem educados. Então, eles precisavam, nesse tempo, nessa época, instruções claras. E isso nós chamamos de Management 1.0. Depois entraram sistemas como Lean, como Kaizen, como sistemas de qualidade total, onde nós já trabalhamos pouco com algumas mudanças do sistema para o sistema ficasse mais lean, mais simples. Em inglês nós chamamos isso de lean management, que é uma área de gestão, que se chama assim. Mas agora entramos numa nova fase, mas ainda tem muitas empresas que usam isso. E eu acredito que essa mudança vai demorar algumas décadas ainda. Mas já estamos percebendo que estamos criando organizações e equipes de autogestão que lidam com si, e onde a felicidade do trabalhador é muito importante. Certo. Esse seria, digamos assim, o Management 3.0, ou seja, a administração 3 pontos acima das duas primeiras? Eu não sabia se é 3 pontos, mas pode ver isso assim com certeza, mas é mais sobre management, gestão 1.0 foi essa gestão muito hierárquica que nós ainda vivemos em maioria das empresas. Depois entrou essa gestão 2.0 que começou com Toyota, também com Ford nessa época, quando as pessoas e as empresas olharam como nós podemos melhorar a eficiência, em que forma as pessoas ficassem mais alinhadas com a empresa. Mas agora olhamos mais nesse aspecto de criar times e equipes que são que se auto-organizam. Certo. Isso está começando mais e mais. Mas ainda tem outras empresas que trabalham com essa forma. Professor Steffi, nós estamos vivendo num mundo de grandes mudanças, de grandes transformações. E cada vez as atividades de gestão são mais complexas. O senhor falou há pouco de que aquele sistema de management, ou seja, de administração 1.0, ela era bem verticalizada, com uma hierarquia determinada, porque o trabalhador ele não tinha uma formação muito elevada, tinha dificuldades. Hoje, diante desta complexidade, o que o senhor aponta de caminhos? O que a sociedade tem que fazer para que haja eficiência na administração de um modo geral? Muito bem. Bom, nós percebemos mais e mais que as soluções antigas são os problemas de hoje.
E isso está se aumentando, porque nós vivemos em tempos de incerteza, em tempos de complexidade mesmo. E tem uma frase de um autor que fala assim: para cada problema complexo tem uma solução que é simples, rápido e errado. Significa que nós sempre tentamos achar soluções bem simples, mas em áreas de alta complexidade, em campos de alta complexidade, isso não funciona muito bem. Nós só podemos simplificar as coisas até um certo momento, e depois não mais. Nós criamos muitos modelos, mas modelos só são parte das realidades, eles são imagens da realidade em que nós vivemos. Então, cada modelo é útil também, mas só até um momento fica obsoleto. Por exemplo, a humanidade pensou por centenas que o Sol está girando ao redor da Terra. E isso mudou com o tempo. E essas são as coisas que nós não sabemos que não sabemos. Certo. Porque em um momento nós vamos descobrir essas coisas também. Mas para lidar com essas coisas precisamos criar outros ciclos de gestão mais ágeis, se chama isso. Vem muito do TI, e porque lá eles trabalham com ciclos de gestão bem rápidos, para se adaptar em uma forma melhor, mais rápida, mais ágil de mudanças que nós vivemos. Agora, professor Stefan, então, do seu ponto de vista, problemas complexos não aceitam respostas simples, porque essas respostas simples sempre serão erradas. Isso, na prática, se comprova? Não, as respostas simples não sempre são erradas, mas nós precisamos criar esse pensamento de repensar as coisas quando nós percebemos que não funcionamos mais. Às vezes nós ficamos por muito tempo em nossos pensamentos antigos e nós não saímos do lugar porque funcionou até hoje, mas nós não percebemos que isso não funciona mais. Então, nós sempre criamos também modelos que são simples às vezes, porque isso nos ajuda na gestão. Mas precisamos perceber quando algumas coisas não estão certas, por exemplo, quando nós sujamos os rios ou quando as pessoas não estão felizes. Nesse momento, precisamos rever o que está acontecendo. Então, eu estou achando muito interessante essa abordagem do senhor, professor Stefan Munzler. Nós estamos debatendo a gestão além dos processos. As organizações atuais, elas têm que se adaptar a esse novo tempo para sobreviverem, e como é que pode ocorrer essa adaptação? Mudando a maneira de pensar? Bom, aqui também tem vários aspectos. Primeiro, da minha experiência e de uma experiência de uma inglesa que se chama Nancy Klein, ela fala que a qualidade de nossos atos sempre depende da qualidade do pensamento que nós fazemos antes. Isso é meio óbvio. Então, o primeiro trabalho de um líder é ajudar as outras pessoas a pensar de melhor forma. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que nós não podemos mudar isso de um dia para outro, porque é uma mudança bem
de muito tempo, mas nós podemos oferecer, e aqui voltamos de novo para modelos e processos, nós podemos oferecer modelos e processos que ajudam nessa mudança, mas sempre pensando em tudo. Por exemplo, o pensamento sistêmico trabalha com isso muito bem. Enquanto nós pensamos, quando eu faço isso, o que acontece depois? Que são os efeitos dos meus atos, das minhas ações? Isso é difícil para enxergar tudo, mas você pode trabalhar com modelos e sistemas que ajudam nisso, mas não somente ficar nesses modelos. Também precisa ter uma habilidade de desapegar quando você precisa. Retornaremos a esse tema daqui a pouco, mas o senhor trabalhou um certo período na África. O senhor esteve em Zâmbia. E lá o senhor deu consultoria nessa área e também procurou atrair empresas europeias, principalmente alemãs, para investirem na África. Evidentemente que o Brasil é um país em desenvolvimento, a Alemanha é um país desenvolvido, e a grande maioria dos países africanos ainda eles estão em um estágio inferior ao nosso aqui. O que faz com que as empresas europeias, de um modo geral, elas optem por países do terceiro mundo ou então países em desenvolvimento como o Brasil? Quais são os fatores que contribuem para que essas empresas se instalem nesses países? Sempre precisa ter uma vantagem comparativa, claro. Porque, por exemplo, na minha época, uma empresa de grande porte na área de agricultura entrou na Zâmbia e eles estavam começando a fazer uma fazenda, mas uma fazenda bem grande com 200 mil hectares. Então, nesse momento, eles optaram por Zâmbia porque lá primeiro tem esse solo, que é bem bom, mas também tem esses incentivos do governo para entrar lá. E também tem outras empresas pequenas que entraram porque eles acharam que tem possibilidades de vender, claro. Os seus produtos. Seus produtos. E os fatores que, digamos assim, vamos imaginar um município, uma pequena cidade do interior do Brasil. O que faz com que ela possa atrair essas empresas, além das vantagens competitivas? Que tipo, digamos, de características que elas têm que ter de infraestrutura para que desperte a atenção dessas empresas? Bom, precisa ter uma cultura local desenvolvida e também uma cultura de negócio local desenvolvida. Porque quando você entra num ambiente local, uma cidade pequena, provavelmente você quer também fazer negócio nessa área e não somente vender coisas para fora da área. Territorialmente. Porque eu acredito muito que em cada lugar nós achamos potencial para negócios. Sim. Em qualquer forma. Então, você precisa também mostrar esse potencial para negócio, onde você está. Isso digamos assim, descobrir a vocação daquele lugar, se aquela cidade tem, ou aquela região, ela tem riquezas naturais que possam ser utilizadas, mão de obra capacitada, certo. Ou ter uma boa infraestrutura de transportes, de comunicações. Isso tudo são fatores que contribuem. Com certeza. E também, por exemplo, também pode ser uma cultura forte, um conhecimento que só tem nessa região. Então, isso pode ser também um diferencial nesse momento. O senhor também trabalha com coaching
e o senhor defende, digamos, uma linha que é chamada de coaching integral. Eu gostaria que o senhor expusesse o que vem a ser esse coaching integral e como é que as pessoas podem tirar vantagens ou serem beneficiadas por esta ótica. O coaching integral é uma abordagem um pouco diferente que o coaching normal, porque lá nós ajudamos, ou eu ajudo nesse momento como coach, a outra pessoa, o coachee, o cliente, para criar novas habilidades, novos músculos, novos comportamentos para lidar com um assunto. A pessoa foi até um momento, ele percebeu que até hoje foi legal o que eu fiz, mas com esse assunto eu não sei como lidar. O que eu faço agora? Até pode entender onde tem o problema, mas não avança mais nesse assunto. E nesse momento eu ajudo a pessoa a criar novas habilidades para lidar com esse assunto. Trabalha muito com criar uma outra consciência, mostrar a pessoa o que ela já tem, que são os pontos de alavancagem internos que ela pode usar. E assim funciona. Nós sabemos que nas atividades humanas, de um modo geral, seja no poder público ou no setor privado, as pessoas diariamente estão enfrentando situações de riscos, desconfortos, incertezas. O que, digamos assim, esta escola que o senhor defende e o senhor prega, que é a gestão além dos processos, ela ensina ao gestor, seja o gestor público ou privado, a enfrentar essas dificuldades do dia a dia? Bom, da minha experiência, o que acontece é que várias pessoas não sabem por que eles fazem o que eles fazem. Então, nesse momento, precisamos reconectar a pessoa com si mesmo. E nesse momento entra muito coaching, mas também com o propósito da empresa. Eu acho que já mencionou isso antes. Senão, as pessoas entram nos modelos automáticos que eles têm internamente. Cada um tem um modelo para lidar com raiva, ou com medo, ou com isso. E quando você fica mais consciente do que está acontecendo dentro do seu corpo, você tem novas possibilidades para lidar com isso. E isso eu acho uma forma bem poderosa para lidar com isso. Um outro aspecto diz respeito, nós estamos vivendo em tempos de inovação, de sustentabilidade, as coisas mudam muito rapidamente e tem aquela gestão por mudanças, ou seja, a teoria U. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para nós. O que vem a ser a teoria U? A teoria U é uma teoria que foi desenvolvida por um alemão que é professor no MIT, em Boston. E ele fez entrevistas com 120 líderes no mundo inteiro para descobrir o que acontece quando tem uma mudança que é sustentável, uma mudança de um impacto profundo. E ele descobriu, falando com muitas pessoas, que quando tem uma mudança profunda, sempre tem três aspectos. Você sempre primeiro observa o que está acontecendo no sistema e em você. Segundo, você se conecta com sua fonte de energia. E terceiro movimento é agir em um instante, em um momento bem rápido, sem planejar muito, e testar o que está acontecendo, prototipando uma nova realidade, para também se
executar em uma forma mais fácil. Quando você lida esse processo e tem vários instrumentos durante esse processo de teoria U, várias ferramentas que você pode usar, quando você faz isso, você percebe que você pode mudar um sistema mesmo. E ali há a transformação, ou seja, a superação daquela dificuldade. Exatamente. Não somente daquela dificuldade, porque às vezes onde tem essa dificuldade não é a fonte do problema. Às vezes o ponto que criou esse problema é outro, é totalmente diferente. E a teoria U mostra isso, porque as pessoas eles se conectam com as pessoas de fora, com as pessoas internas, eles olham os processos, eles olham a cultura. Automaticamente, nessa forma, você pode criar uma mudança do sistema completo. Então, nós entrevistamos o engenheiro civil Stefan Munzer, ele que atua na área de coach, e o tema foi a gestão além dos processos. Professor Munzer, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado também pelo convite. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância. Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional
com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará cerca de 400 programas produzidos nos últimos 9 anos. Hoje nós vamos debater a gestão financeira. E para isso nós convidamos a professora doutora Andréa Rodrigues. Andréa Rodrigues é graduada em Ciência da Computação, ela é mestre em Sistemas Distribuídos, doutora em Tecnologia da Educação, coach financeira, especialista em Planejamento Estratégico Pessoal e atua também como coordenadora e professora de cursos de graduação e pós-graduação, presencial e à distância. E é a nossa professora aqui da Uninter. Prazer muito grande, doutora Andréa, tê-la neste programa, onde nós vamos debater a educação financeira. A pergunta que eu faço, e que a crise que o nosso país vive frequentemente, é porque as crianças não aprenderam a lidar com os recursos financeiros. E as gerações que hoje estão no poder, elas trazem esses problemas desde a sua infância ou não tem nada a ver? As crises são conjunturais, são internacionais e todos estamos sujeitos a elas. Tem toda uma história. Mas antes disso, obrigada, Jorge, pelo convite e um grande abraço a todos os alunos que estão nos assistindo.
A questão da educação financeira é uma questão muito histórica. Se nós lembrarmos da época dos nossos pais, por exemplo, na época da hiperinflação, qual era o comportamento que nós tínhamos? Comprar rápido, o mais rápido possível, porque de um dia para o outro os preços já modificavam. Então nós tivemos toda uma história de uma educação, de um consumo imediatista. Com a regularização da nossa economia, com a estabilização da inflação, o que nós tivemos? Nós tivemos ampliação do crédito ao consumidor, seja no cartão de crédito, no cheque especial. Então, juntou essas duas situações, uma educação de um consumo imediatista e mais um crédito fácil, o que aconteceu? As pessoas se endividaram. É muito prático no Brasil você comprar em 10 vezes sem juros, desde uma televisão a uma calça jeans. E mais do que isso, nós lidamos com dinheiro no dia a dia. Nós aprendemos na escola uma série de contas, logaritmos, equação do segundo grau, mas a questão da educação financeira nós não aprendemos. Nós não aprendemos a lidar com dinheiro, mesmo sendo um item que nós trabalhamos no dia a dia. E essa questão da falta de educação financeira, ela cria um grande agravante, justamente a partir dessa parte histórica. Consumo imediatista, e mais o crédito fácil, isso virou uma bomba, onde nós temos hoje, até fiz a pesquisa antes de chegar aqui para a entrevista, mais de 60% da população brasileira endividada. Agora, a professora Andréia, logo depois do fim da hiperinflação, eu também me vi nessa situação. Eu estava endividado, participei de uma eleição, não fui eleito e fiquei com muitas contas para pagar. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão na minha vida, faz quase 20 anos. Eu adotei 3 princípios e a senhora que é uma especialista nisso, gostaria que a senhora fizesse uma análise sobre eles. O primeiro princípio, cada real economizado é um real ganho. O segundo, só gastar depois de ganhar. E o terceiro, sempre gastar menos do que eu ganho. Graças a Deus, nunca mais precisei recorrer ao cheque especial. O que a senhora acha desses princípios ou se estão dentro daquilo que a senhora ensina aos seus alunos? Bom, primeiro, parabéns, porque você está numa situação de dívida, uma situação muito difícil, não só pela questão financeira, mas pela questão emocional. Você termina envolvendo toda a sua família, parentes e amigos. E esses pilares estão perfeitos. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que se chama A Semente da Prosperidade. E no primeiro capítulo eu falo que são 3 pilares básicos da educação financeira. O primeiro pilar é você gastar menos do que ganha. Segundo pilar, investir constantemente, isso é, todos os meses você reservar uma parte para que você possa poupar, economizar. Normalmente nós pagamos a todos primeiro, Jorge, menos a nós. Então imagina, pago conta de água, luz, telefone, faço compra no supermercado e talvez essa parte que você colocou, cada um que eu ganho, eu também vou guardar uma parte dele, é um princípio principal. Por quê? Porque sempre nós vamos ter situações de emergência. Se eu vou para uma reunião e eu tenho que estar lá às 2 horas na reunião, eu levo meia hora, eu vou sair antes, porque eu preciso de uma margem de erro. Mesmo aquela pessoa que não gasta tudo num determinado mês, ela precisa ter uma reserva financeira, senão ela fica, mesmo que ela não esteja endividada, ela fica numa situação de equilíbrio que qualquer imprevisto, ela vai ter uma situação de desequilíbrio. Como educadora financeira, nós sempre recomendamos, no mínimo, 10%. É claro que cada família, cada situação, nós temos que avaliar. E aí entra também um pouco do trabalho do coach financeiro para fazer um trabalho personalizado. Então, o jovem que mora com os pais, talvez ele tenha um potencial de economizar mais. Uma pessoa que está endividada, ela vai ter que resolver primeiro aquele passivo antes dela começar a construir a sua reserva financeira. Agora, professora Andréia, fazendo uma análise da realidade brasileira de um modo geral, nós tínhamos até pouco tempo uma política econômica baseada no consumo. E agora estamos sofrendo uma restrição no crédito, um ajuste fiscal, uma série de medidas. No seu ponto de vista, nós, os brasileiros, sofremos desta doença que é o analfabetismo financeiro ou não? Infelizmente, sim.
São poucas as escolas hoje no Brasil que incluem a questão da educação financeira nos seus currículos. Agora nós temos um projeto do governo federal chamado ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, onde eles estão começando a debater sobre a inclusão da educação financeira nas escolas. Só que antes dessa inclusão, você tem que capacitar as pessoas que vão trabalhar com essa questão da educação financeira. E essa questão do incentivo ao consumo, como nós comentamos anteriormente, gerou um passivo muito grande. São pessoas que estão endividadas por 10, 20 anos num crédito imobiliário, às vezes um carro comprou em 60, 70 vezes, e agora com essa recessão, onde você tem um aumento do desemprego e até mesmo aumento das suas principais despesas, esse equilíbrio não consegue. Por quê? Porque ela já se endividou, já tem um determinado número de prestações para os próximos anos, e aquilo não tem mais como reverter. Mas, por outro lado, também existe uma outra preocupação, esse consumo excessivo. Muitas vezes nós compramos não pela necessidade, mas por uma questão de conforto. Eu mereço. Mas será que nós merecemos o 15º par de sapato ou nós merecemos ter a nossa tranquilidade financeira? E é isso que a educação financeira ela prega, não é deixar de consumir. Consumo é importante, todos nós precisamos. O que nós precisamos pensar e analisar é o consumismo, e quando eu brinquei do 15º sapato, já é uma compulsão, é praticamente uma doença. Agora, professora Andréa Rodrigues, como é que a senhora interpreta a boa parte da administração pública a nível federal, estadual e principalmente as administrações municipais, que elas, com todos os sistemas de controle que existem, lei de responsabilidade fiscal, elas acabam tendo déficits, ou seja, acabam arruinando as finanças daquele ente federativo. O que ocorre aqui? É falta de responsabilidade ou é uma perda de controle? E como temos eleições frequentes no nosso país, e principalmente com o instrumento da reeleição, os gestores públicos gastam mais do que a capacidade municipal ou estadual, ou mesmo federal. Bom, eu posso citar o exemplo de uma instituição de ensino federal, do qual eu também sou parte, como estou dentro desse âmbito de ensino. Muitas vezes também não existe um respeito pelo trabalho do antecessor, nós sempre estamos recomeçando. Então, todo o trabalho que às vezes você tem de 4, 5, 8 anos de uma determinada gestão, sempre tem alguma coisa que foi muito boa e alguma coisa que não foi ruim, que pode ser melhorada. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas começam tudo novamente. É nova verba, novas pessoas, novos recursos. Eu acho que no Brasil, de uma forma geral, não só na área acadêmica, como em outras áreas, eu acho muito importante a questão da continuidade, da evolução do trabalho. Então, nós não podemos simplesmente tirar o mérito do trabalho do nosso antecessor por questões de partido ou de ideologia. Está bem feito? Vamos continuar. Precisa melhorar? Vamos aperfeiçoar. E eu vejo muitas vezes uma quebra de um paradigma e começa tudo de novo, às vezes um projeto extremamente semelhante que poderia ter dado continuidade. E por outro lado, talvez eu use uma palavra um pouco forte, é um pouco de amadorismo também. Eu li um artigo falando de empreendedorismo que foi muito engraçado. Ele estava falando de consertar buraco. Um buraco que era consertado na Europa e o mesmo estilo de buraco consertado no Brasil. Uma pessoa com equipamento, com tecnologia, demarcava o buraco, ajeitava, colocava já um molde pré-moldado e deixava plano, igualzinho, perfeito em questão de pouco tempo. No Brasil, nós temos uma grande equipe, muita sujeira, desnivelamento, então você vê o mesmo processo. Não estou reinventando a roda, são coisas que já existem, mas muitas vezes nós fazemos coisas extremamente demoradas, por essa demora rompe os orçamentos, existe uma série de problemas e nós não conseguimos ter o que o outro colega falou na entrevista, a visão sistêmica. Para que reinventar a roda? Eu tenho um bom processo, ou eu vou aperfeiçoar, ou vou pelo menos utilizar aquele processo que já é utilizado de uma forma mais adequada e mais produtiva. Eu vejo isso muito na área de tecnologia. Muitas vezes o setor público compra uma série de computadores e esquece que o computador ainda precisa de energia elétrica. Instala no local e cadê a tomada? Não foi feita uma reforma daquele ambiente. Os computadores e equipamentos muitas vezes ficam guardados, aguardando uma reestruturação física para poderem ser implementados. Quando são colocados para funcionamento,
acabou a garantia, estão obsoletos. Por quê? Muitas vezes cada setor cuida de uma área e depois não há uma visão integrada daquele mesmo projeto. Agora, professora Andréia, a senhora falou do consertar buraco, eu lembrei de uma piada que circula muito na administração pública. Diz que quando você vê 10 pessoas olhando alguém consertando o buraco e um só trabalhando, pode ter certeza de que isso está acontecendo na administração pública brasileira. Mas a senhora falou uma palavra ali que eu achei interessante, empreendedorismo. Quando a pessoa está, digamos assim, numa situação de dificuldade, ela não consegue vencer as suas dívidas, está incomodada com aquilo, está em vários órgãos, digamos assim, de controle do consumo ali, com o seu nome sujo. O que fazer? O empreendedorismo não seria uma alternativa? A pessoa buscar novos caminhos, novos ambientes, novas fontes de renda? Isso é um caminho importante, mas inicialmente nós fazemos um planejamento estratégico pessoal com aquele indivíduo, até para saber suas ambições. E o empreendedorismo nesse ato ele é muito importante, porque aquela dívida daquele indivíduo, muitas vezes o salário dele já não é compatível, ele já não consegue regularizar a sua situação. No primeiro momento, o empreendedorismo ele entra como uma renda extra. Essa renda extra é para justamente reverter aquele quadro de dívidas e muitas vezes o que começou como uma renda extra termina se desenvolvendo e virando a renda principal ou um projeto empreendedor. Hoje, para pequenos empresários, nós trabalhamos normalmente no modelo do microempresário individual e com a metodologia Canvas, que é a metodologia do Business Model for You. Uma metodologia bem simplificada, onde o indivíduo ele faz todo o planejamento dele numa única folha. Tem uma visão sistêmica do que ele vai precisar e a partir dali ele vai fazer o planejamento das 9 principais etapas. E eu vou dar 2 exemplos, inclusive um exemplo de algum dos nossos alunos. Trabalha na área de eventos, tinha dificuldades financeiras, e o que ele fez? Ele começou, ela no caso, começou a fazer pequenos trabalhos no final de semana. O que ela tinha para investir? Era muito pouco. Ela começou a fazer pinturas para criança. Sabe pintura de criança em festa? Faz lá um desenhinho, uma borboletinha. Não era o sonho principal dela, ela queria ser maquiadora profissional. Daquela atividade, ela fez o cartãozinho, começou a divulgar, ela não conseguiria entrar em casamentos ou em eventos de grande porte, mas com aquela renda extra das festas infantis, começou a fazer curso, depois começou a comprar o seu kit de maquiagem profissional e hoje é uma brilhante maquiadora que está aí não só em grandes eventos de casamentos, 15 anos, como também faz maquiagem profissional para educação à distância. Muito interessante esse... Começou com R$50, que foi o primeiro kit que ela colocou para comprar tinta específica para crianças. Aliás, com R$50 você pode começar muita coisa, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Mas o que a senhora colocaria, professora Andréia, como, digamos assim, etapas, passos, formas de você chegar, digamos, a realizar um projeto que tenha resultado, ou seja, um empreendedorismo de resultados como o dessa maquiadora profissional que a senhora colocou. Quais são as etapas? Eu vejo o seguinte, quando eu comecei na questão da educação financeira, foi justamente como um suporte ao empreendedorismo. Não necessariamente você tem que ter muitos recursos. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos ou para as pessoas que eu oriento é qual o mínimo produto ou serviço viável que você pode oferecer com os recursos que você tem hoje. Não é esperar fazer um curso daqui a um ano ou conseguir um empréstimo, não. Com o que você tem hoje. O que você poderia começar? Então, com esse início, você pode ter um pequeno recurso, uma pequena verba como dessa aluna de R$50, um outro aluno meu que ele começou a apitar jogos de futebol de aniversariantes para conseguir bancar a sua faculdade de educação física. Então, é um conhecimento inicial que ele tem, ele vai gerando experiência e com o dinheiro que ele vai arrecadando daquele projeto, ele vai reinvestindo. Muitas vezes a pessoa até tem um dinheiro para começar um bom empreendimento e depois ela descobre, não, isso aqui eu achava muito legal na teoria, na prática eu não gosto disso. Nesse tipo de empreendimentos pequenos, você vai aprendendo
à medida que você vai evoluindo também. Seja maquiadora, seja profissional de educação física, que o sonho dele era fazer uma outra atividade. Então, quando você dá pequenos passos, mesmo que alguma coisa dê errada, você aprendeu com a tua experiência e não houve perda financeira. Porque grande problema dos empreendedores hoje, quando fala da quebra das empresas, às vezes o produto é um sucesso, a empresa é um sucesso, mas também houve falhas na administração financeira. E assim não, com poucos recursos eles vão aprendendo. E que normalmente é o público que nós encontramos hoje na universidade. Jovens extremamente talentosos, brilhantes, mas que têm pouco recurso. Então vamos usar muito bem o que eles têm. Agora, professora Andréia, eu sempre, particularmente, nunca aceitei muito a questão do empréstimo para alavancar um negócio. Qual a sua opinião a esse respeito? A pessoa já começa endividada quando ela faz um empréstimo para iniciar uma atividade, um negócio? Eu, particularmente, não concordo. Claro que vai ter situações muito pessoais, que às vezes é vantagem, você tem uma oportunidade, mas eu acho que dinheiro você vai aprendendo a lidar com pouco. Eu faço uma brincadeira muito, todo semestre faço essa mesma brincadeira com meus alunos. Se você ganhasse hoje na Mega Sena R$1 milhão, o que você faria? Cada um vai fazendo os seus sonhos. Eu compro uma casa, um carro, isso e aquilo. Terminou o exercício, eles estão pobres. Porque eles não investiram. Já gastaram tudo. O que acontece muitas vezes com o jovem empreendedor? Ele está cheio de sonhos. Aí compra uma sala, bota um equipamento, uma mesa bonita, uma baita decoração. E ele esquece que tem que manter aquelas contas. Então, com essa metodologia de você começar com pouco e ir crescendo com seus próprios recursos, primeiro, é muito mais sustentável, é a base da educação financeira que tenha primeiro dinheiro para gastar, depois, se não, a pessoa pega um empréstimo e já começa preocupada em como vai pagar aquele empréstimo, onde naquele momento o foco dela era pensar na sua empresa. Isso parece que é um pouco da mentalidade do brasileiro, né? Ele começa o negócio e ele, em alguns casos, claro que tem alguns que são de sucesso, mas a pessoa quer sugar tudo que é da empresa. Então tem uma diferença entre aquilo que é teu e a tua parte, o teu prolabore, e aquilo que é da empresa. Mas as pessoas têm dificuldade de fazer essa divisão, ou seja, essa separação. É isso mesmo? Principalmente porque ela leva os maus hábitos da sua vida pessoal para dentro da empresa. Então, quem não consegue organizar as suas finanças pessoais, também não consegue organizar da empresa. Mas eu contrato um contador. O contador ele só vai poder ajudar se você também se organizar. Então, dentro das aulas de empreendedorismo, uma das primeiras coisas que nós fazemos é monitore as suas contas pessoais durante um mês. É chato. Se você não monitora as suas contas, que são mais simples, como é que você vai fazer da empresa? Tem software. O software ele não pega automático. Você tem que abastecer, você tem que colocar essas informações. Aí, mais uma vez, vai a base da educação financeira. Comece em casa, comece com as tuas atividades, com o teu planejamento financeiro pessoal. Quem é organizado financeiramente, pessoalmente, também vai levar os bons hábitos para a empresa. Agora, quem já é desorganizado, não consegue cuidar nem da vida própria financeira, quando chega à empresa, ele vai levar os mesmos problemas e, ao contrário, ele vai ampliar. Porque antes, qualquer problema, a consequência era para uma única pessoa. E na empresa, é para a empresa, para o sócio, para os funcionários, para os fornecedores, e vai ampliar o problema. A senhora tem uma tese, uma teoria de que, digamos assim, a pessoa que tem uma formação financeira, tem uma educação financeira pessoal, ela melhora, inclusive, a sua qualidade de vida? A senhora pode assegurar isso, que é real mesmo? Com certeza. Isso que eu vou citar agora, não vou citar números, que não convém o caso agora, mas não são opiniões minhas, são dados estatísticos. Grande parte dos divórcios, de problemas de saúde e até mesmo problemas de obesidade cardíacos são derivados de problemas financeiros. A pessoa está endividada, está nervosa, desconta com a família, perde atenção no trabalho, perde o rendimento do trabalho. Então, quando você tem uma base financeira, uma segurança, você também se sente melhor. Se nós perguntarmos, a maior parte das pessoas é o seguinte: se você deixasse de receber sua renda hoje, por quanto tempo você manteria o seu padrão de vida? A maior parte brinca, poxa, mas eu não consigo nem chegar ao final do mês, quanto mais pensar em 2, 3 meses.
a pessoa vive num equilíbrio muito tênue. No momento que a educação financeira ela tem lá 3 meses de salário, 6 meses de salário, ela se sente mais segura. É difícil? Não. O ideal para uma pessoa, digamos assim, é ela ter uma reserva de quantos meses se acontecer algum problema, ela ficar desempregada. O que vocês incentivam a pessoa a ter para manter o mesmo padrão? Quanto devem ser as reservas? O primeiro passo é que nós brincamos que é o seu cheque especial próprio. Ao invés de você pagar quase 10% para o banco, se você tiver numa primeira etapa 1 mês de salário, qualquer emergência você já tem aquele investimento que você pode ter uma segurança. E aí nós vamos dividir em 2 etapas. Quem é funcionário CLT, normalmente nós recomendamos no mínimo 6 meses. Quem é autônomo, nós recomendamos 12 meses. Por quê? Porque essa pessoa depende exclusivamente da sua força de trabalho. E aí vale até chamar um pouquinho a atenção. Mesmo que é um empregado CLT, mas eu tenho seguro-desemprego, eu tenho INSS, mas isso não é automático. Eu tive a experiência, o ano passado eu sofri um acidente, quando o INSS chega a lhe pagar, eu demorei quase 90 dias para receber a primeira parcela do seguro em relação ao acidente que eu tive. Se eu não tivesse uma educação financeira, uma reserva financeira, provavelmente nesses 90 dias eu teria passado por uma situação financeira bem difícil. Como eu estava segura financeiramente, eu me foquei em fazer meu tratamento de fisioterapia, com bons médicos, com bons recursos, para que eu pudesse me restabelecer e voltar. Mas eu vi muitas pessoas naquela situação que estavam esperando 90 dias, uma perícia, e que não tinham nada. Estavam dependendo da boa vontade de parentes e amigos para sobreviver. Eu não estou dizendo pagar as contas, para sobreviver, ter pelo menos água, luz e alguma comida. Então, a educação financeira é mais do que falar de dinheiro, é falar de qualidade de vida. Hoje, quem que está interessado na educação financeira? As pessoas que estão endividadas ou já há uma consciência de que deve-se haver uma educação financeira, uma formação financeira para que a sociedade num todo melhore? Não, essa conscientização ainda está muito primária ainda. Então, normalmente as pessoas, mas sempre foi assim, todo mundo sempre tem uma continha, todo mundo de vez em quando deve no cartão de crédito, não tem problema, essa é a maior mentalidade. Normalmente as pessoas vão se conscientizar quando elas passam por uma situação difícil. Aí se conscientiza, poxa, mas eu não tenho tal dinheiro guardado, poxa, eu poderia ter investido. E o dinheiro guardado não é só para uma necessidade, às vezes é para uma oportunidade. Imagina, eu poder fazer, por exemplo, uma pós-graduação na Alemanha, como o nosso colega aqui, fazer uma viagem. Então, não necessariamente só para coisas ruins, mas também para coisas boas. E hoje nós vivemos numa situação de instabilidade. Nós não sabemos quando nós vamos nos aposentar e com quanto nós vamos nos aposentar. Então, é nossa responsabilidade cuidar da nossa vida financeira. Nós sabemos que existe um teto de INSS que não nos condiz, isso é, muitas vezes não vou ter um mínimo de condições de sobreviver. Imagine um bom profissional hoje que ganha 12 mil. Ele vai conseguir baixar o padrão de vida dele para o teto do INSS? Provavelmente não. O que ele vai fazer? Então ele tem que começar a pensar de cedo. Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho 20 e poucos anos, 30, eu não vou pensar em aposentadoria. É o melhor momento de pensar. Por quê? Porque nesse momento ele tem um favor que é primordial, que não se compra, que é o tempo. Quanto mais tempo a pessoa tiver, ela pode botar um valor menor, mas o tempo vai gerar juros compostos e vai dar a segurança financeira que ela precisa. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora Andréa Rodrigues, e o tema foi Educação Financeira. Professora Andréa, eu quero agradecer muito a sua entrevista e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada.